Sim, eu posso estar errado, mas eu estou começando a achar que o sistema se cansou do Alexandre de Moraes e vai aos poucos começar a entregar ele e jogar ele na fogueira. Por que eu estou falando isso? Bom, Bolsonaro já está preso, toda a trama golpista já está resolvida, centenas de pessoas foram condenadas. Eu acho que não precisa mais do Moraes e o sistema está começando a perceber que o Moraes perdeu o controle. Fachin está querendo fazer um código de conduta para os ministros do STF, inclusive os outros ministros estão revoltados com ele. E aí surge essa questão do Banco Master, que, curiosamente, a Globo é uma... Pelo menos o jornal O Globo e os jornalistas do jornal O Globo são um dos únicos que estão falando sobre isso. Vamos lá, vamos lembrar disso aqui, ó. Mulher de Moraes registrou novo escritório em Brasília no dia da ampliação da Lei Magnitsky. Mas o mais importante não é a questão de quando ela registrou o novo escritório. O mais curioso é o que fala aqui, ó. Aqui fala que entre 2023 e 2024, o patrimônio dela passou de 24 milhões para 80. De 24 para 80. Isso triplicou o patrimônio de uma pessoa em um período de um ano. E a única coisa que ela faz, ela é dona do escritório, do qual tem 22 casos no STF. Vamos lá. Contrato do Master com o escritório da Mulher de Moraes. Aqui o Brasil viu. Pagamentos de 3 milhões e 600 por mês, totalizando 129 milhões, mas ela não defendeu ele em nada, a não ser em um caso. De 77 mil processos do Banco Master, o escritório da esposa do Moraes defendeu ele em um que era um caso de queixa-crime, crime contra a honra de um outro banqueiro. E aí vem a parte curiosa. A orientação do Varcaro, olha, pode arrebentar tudo, mas não deixe de pagar a Viviane. Aí vem para essa parte que saiu hoje. Cara, isso aqui é surreal. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Vamos lá. De novo. O Master contrata a Viviane. Preste atenção. O Banco Master contrata a Viviane num contrato absurdo de 130 milhões, sem escopo definido. Ela nem assim, sinceramente, é uma coisa muito estranha. E aí, o Alexandre de Moraes vai lá para defender os interesses do Banco Master que acaba de contratar a esposa dele. Isso é normal? Em que país do mundo isso é normal? Aí o cara do banco é preso, o Varcaro, no dia seguinte tá o Toffoli pegando tudo para ele, protegendo, blindando, ninguém vai fazer mais nada. Vamos ler essa matéria? Eu nem tinha lido ela, vi só a manchete. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Varcaro, que foi preso e solto e o Dias Toffoli blindou. Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes, eu vou até aumentar aqui, ó, por 6 fontes diferentes. Aqui, aí fica bom. Ó. Por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo. E outras 5 souberam do contato por integrantes do Banco Central. Sabe o que é curioso? É porque que agora nós estamos tendo essa enxurrada de falas, de matérias, de denúncias contra o Moraes. Por que agora? Na versão desses integrantes, Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação de venda do BRB e, em julho deste ano, pediu para que o presidente do Banco Central fosse ao seu encontro. Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou ao interlocutor, ele disse que gostava de Varcaro e, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção do Banco Master. Galípolo então respondeu a Moraes que os técnicos do Banco Central tinham descoberto as fraudes do repasse de 12 bilhões em créditos. Quer dizer que o Galípolo falou para o Moraes que eles tinham descoberto essa fraude de 12 bilhões. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que, se a fraude fosse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado. Ah, beleza. Em 18 de dezembro, quando a Polícia Federal prendia Varcaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. O procurado Moraes
Procurados, nem Moraes, nem o presidente do Banco Central quiseram comentar. Em nenhum país sério do mundo, nenhum, você veria um ministro da Suprema Corte, no qual a esposa dono de um escritório é contratado por um banco que está dando fraude na população. Nenhum país do mundo esse ministro iria até o diretor do Banco Central para pedir interferência direta em ajuda a esse banco que contratou a esposa dele. Isso não existe. Aqui no Brasil, não só é normal, como se você falar sobre isso, se você demonstrar indignação, se você achar que isso é um absurdo, você cai no inquérito. Se você vai lá e denuncia isso, você vai preso. Quando eu era criança, minha mãe já dizia: meu filho, você vai ver coisas. Mas eu jamais poderia imaginar que eu veria isso que eu acabei de assistir. Centenas e talvez milhares de pessoas no Brasil tiveram suas vidas destruídas, foram colocadas em inquéritos, tiveram suas redes sociais derrubadas por pedir exatamente isso que um jornalista renomado da Globo acabou de pedir. O que ele acabou de falar colocou muita gente mesmo censurado, com redes derrubadas, em inquéritos. Por isso eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você conhece esse cidadão aqui, com certeza, né? O Merval Pereira. Esse aqui, Merval Pereira, é um tradicionalíssimo jornalista da Globo. Ele está na Globo há décadas. E não só isso. O Merval Pereira, que é esse aqui, ó, vou trazer aqui para você. Ele é hoje do Conselho Editorial do Grupo Globo, membro da Academia Brasileira de Letras, Brasileiras de Filosofia e de Ciências de Lisboa. Ele é Conselho Editorial do Grupo Globo. Ele participa também de um programa na rádio CBN, tá? Antes de mostrar, isso aqui é importante. Ele já foi premiado pelo Lula. Já foi premiado. Escuta isso aqui que eu tô te falando. Esse cara já foi premiado pelo Lula. Lula entrega prêmio ao jornalista, aqui, ó, Merval Pereira, em homenagem à ABL. Então nós não estamos falando de um jornalistazinho qualquer. Pronto, dito isso, eu quero que você veja agora a participação do Merval Pereira na rádio CBN. Vamos lá. A nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master. Merval, é bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim. Esse é o Merval Pereira, jornalista da Globo, do Conselho Editorial da Globo. Escuta. Porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro. Isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar. Vira uma razão de impeachment. É impressão minha ou o Merval Pereira acabou de pedir um impeachment do Alexandre de Moraes? Tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. Peraí, o cara que mandou prender Bolsonaro, censurar centenas de pessoas, abrir vários inquéritos legais, perdeu a credibilidade para você agora, Merval? Com a divulgação de uma história dessa, né? A Malu Gaspar, ela obviamente com o seu profissionalismo, o blog procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações e nenhum dos dois quis comentar, Merval. E a Malu, ela tem uma tradição de bem informar, né? Ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria, e ela não publica coisas levianas. É uma coisa que realmente, quando ela publicou o valor da prestação que o Borcaro, o Banco Master, pagava ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, foi com detalhes, né? Foi com detalhes que não foi refutada por ninguém. Pois é, até agora nós temos a Malu Gaspar da O Globo, agora o Merval Pereira do Conselho Editorial do Grupo Globo.
falando em impeachment do Alexandre de Moraes, que o Moraes perdeu a credibilidade por causa desse caso do Banco Master. Contrato com a esposa dele de 129 milhões sem escopo. Depois ele indo lá e agindo em favor do Banco Master, pedindo para o Banco Central agilizar aí o processo de compra do banco do Banco Master pelo BRB. Isso já não é impeachment mais. Nós já passamos do impeachment. Isso aqui já está se constituindo um ambiente com provas e evidências favoráveis à prisão. Aí eu te pergunto, como é que prende uma pessoa que tem a caneta de prender todos? Como é que faz isso? Eu não sei, eu só sei que ele tem um inquérito contra mim. O certo seria eu ficar calado e não falar nada, mas, meu amigo, nossos filhos vão viver num país onde um cara que domina tudo. Até o jornalista da Globo tá pedindo. Cara, eu não sei não, mas eu acho que o sistema tá começando a entender que tá na hora de se desfazer do Moraes e vai vir com tudo pra cima dele agora. Porque eu nunca imaginei ver isso de jornalistas da Globo. E tá vindo.